Olá, aluno do primeiro ano. Vamos então fazer a correção das atividades da semana 3 do Plano de Estudo Tutorado, volume 4. Bom, na primeira questão, ele dá aí 4 funções para você representar o gráfico no mesmo plano cartesiano. Nós vamos devagar, que devagar também é pressa. Vamos devagar aí, vamos fazer uma tabelinha para a gente construir cada uma das 4, depois a gente coloca tudo no mesmo plano cartesiano, porque ele está falando aqui, ó, que ele quer em um mesmo plano cartesiano. Então aqui, ó, o jeito mais fácil de eu fazer é eu atribuir valores para o x, eu vou atribuir esses 5 valores aqui, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e quando eu faço 3 elevado a menos 2, eu acho um nono. 3 elevado a menos 1, aqui ó, um nono. Um nono vai estar mais ou menos por aqui, é 0,111. Então, o ponto do gráfico é esse aqui, menos 2, 1 nono. Eu elevando 3 a menos 1, eu vou encontrar um terço, que é mais ou menos 0,3333. Ele está aqui, ó, eu dividi, eu peguei 3 quadradinhos aqui, 3 unidades para cada um, então vai estar exatamente aqui um terço. Então, o ponto menos 1 vai estar nesse ponto aqui, ó, menos 1, um terço. Quando eu elevo 3 a 0, qualquer número elevado a 0 é 1, então eu vou estar aqui no 1, 0, 1. Quando eu levo 3 a 1, dá 3. Então, 3 está lá naquele ponto. Se eu levar 3 ao quadrado, dá 9. O 9 está para cima, eu não coloquei aí. Então, agora, o que eu vou fazer? O 3 daí, né? Então, eu vou traçar o gráfico. Repara que o gráfico da função exponencial, ele não toca o eixo do x. Ele começa muito próximo do eixo do x, ele passa pelo ponto 1 e ele tem um crescimento exponencial. Olha aqui, ó. Os demais gráficos eu vou fazer como esse no Excel, que fica bem mais fácil, né, gente? Vamos combinar. Eu expliquei direitinho esse primeiro. O segundo e o terceiro eu quero mostrar para vocês que são o mesmo gráfico. 5 elevado a x e 1/5 é um inverso. 1/5 é o inverso de 5. Então, vamos lá. Vamos atribuir valores. 5 elevado a menos 2, 1/25 avos, 5 elevado a menos 1, 1/5, 5 elevado a 0, que é 1, 5 elevado a 1 é 5, 5 elevado a 2, 25. Então, o gráfico aí, ó, já igual falei para vocês, trouxe do Excel, fica mais rápido para fazer, né? Haja paciência para desenhar tudo aquilo. Na mão é fácil, no computador é mais complicado desenhar, né? Ainda mais que tem essa coisa. Mas vocês estão vendo aqui, ó, quando eu levo 1/5 ao quadrado, eu acho 1/25. É a mesma coisa que o 5 elevado a menos 2. Eu elevo 1/5 a 1, é a mesma coisa que o 5 elevado a menos 1. Aí é só invertir. E vocês vão ver que o gráfico, em vez de ser uma função crescente, vai ser uma função decrescente. Sempre que eu não posso ter a base 1, mas se a base estiver entre 0 e 1, a função vai ser decrescente. E na letra D, que é o último, então, vamos colocar o quadro aqui. E dessa vez eu vou colocar o valor com número decimal e em fração, para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Às vezes em número decimal fica mais fácil. 2,5 elevado a menos 2, 1 sobre 2,5, 1 sobre 6,25, ou 4,25 avos, ou 0,16. Elevado a menos 1, é só inverter 1 dividido por 2,5, seria 2/5 ou 0,4. Qualquer número elevado a 0 é 1. Qualquer número elevado a 1
é ele mesmo. Então, se eu fosse pôr na fórmula de fração 5/2, 2,5 elevado ao quadrado, 6,25, né? Então, o gráfico vai ficar com esse jeitão aí, ó. O 1 sempre passando pelo 1, elevado a 1 no 2,5, elevado a 2 no 6,25. Então, agora a gente vai fazer, propriamente dito, o gráfico da função. Agora eu vou ter o trabalho braçal de fazer direitinho para vocês, que é o que exatamente ele está pedindo. Ele pede para você representar as funções no mesmo plano. Então, eu vou pegar o mesmo plano cartesiano e colocar todas as funções. Observa aqui que qualquer número elevado a zero é 1. Então, o número 1 é um ponto comum aqui, ó, a todas elas. Todas elas vão passar por aqui. Agora, aqui, ó, na função 3 elevado a x. Então, o primeiro aí seria um nono, é o 0,11, é quase zero aqui. Depois 0,33, um pouquinho mais para cima. Depois o 1, né, que já está aqui marcado. Depois o 3. 1 vai ser 3 e depois lá no 9. Então, a gente vai traçar esse gráfico aí meio alaranjado. É do 3 elevado a x. Agora, meio bordô, nós vamos fazer o 5 elevado a x. Então, aí, no menos 2, ele é menor um pouquinho que o outro, é 0,04. Está para baixo do outro ainda, mas não chega a ser zero. Depois, 0,2. Aí o 1 é comum a todos. Depois eu vou lá para o 5 e depois para o 25, que nem tem, lá vai bem mais para o alto. Eu meio que achatei mais a curva, saí de mais próximo ainda do zero, mas continua crescente porque o x é maior que 1, a base é maior que 1. Agora, o próximo gráfico, esse verde, é só eu inverter o bordô aqui, ó. O 5 é nas mesmas posições, porém, inverti horizontalmente. E 2,5 eu vou ter lá o 0,16 por 2, 0,4, um pouquinho acima de todos os outros, depois 2,5 e 6,25. Vou traçar o gráfico também. Então, o que o exercício pediu foi essa bagunça aqui. Por que ele pediu? Justamente por causa da questão 2. Ele fala, a partir dos gráficos das funções representadas na questão 1, responde. Então, vamos pegar as funções e trazer o gráfico para cá, para a gente poder olhar aqui e responder lá. Qual é o ponto comum aos 4 gráficos? O ponto para x igual a 0, o y igual a 1,01. Depois, na letra B, os gráficos interceptam o eixo das abscissas. O eixo das abscissas é o eixo x. Então, nunca interceptam o eixo x. Jamais. Eles quase saem de lá, mas nunca vão ser, porque eu teria que ter base zero para dar zero. Classifique cada uma das funções como crescente ou decrescente. Então, quem que está crescendo? À medida que aumenta o x, aumenta o y. São as 3 com as bases maior que 1. A única decrescente é o p de x, né, que é 1/5, é decrescente, e as demais, f de x, g de x e q de x, são crescentes. Na questão 3, ele conta o negócio de meme, de mídia social aí. Depois que ele conta toda aquela história, ele vai falar,
vai dar essa tabela aqui e vai falar que esse meme obedeceu o X em minutos, a quantidade de visualizações, ele faz uma relação aqui e fala que ele obedece essa função aqui, ó, fx é igual a 3 elevado a x, e ele pede para achar o valor de a. Então, eu sei que quando o x é 1, eu vou ter 3 vezes a, que é 3. Quando o x é 2, vai ficar 3a vezes 3 ao quadrado, que é 9a, que é igual a 27. E assim eu vou montando até o x igual a 4. Só que se eu observar aqui, eu vou ver que cada vez que valor que eu teria que usar o a aqui para chegar nisso? É só aí eu descubro que o a é 3, né? Então, a resposta da letra A é 3. Depois, na letra B, quantas pessoas virão o vídeo após 1 hora? Eu tenho que lembrar que 1 hora são 60 minutos. Vou fazer 3 vezes 3 elevado a 60, ou 3 elevado a 61, e vou achar 1,27 vezes 10 a 29. Você vai ter que fazer isso na calculadora, tá? E na C, ele pede quanto tempo o vídeo leva para superar 1000 visualizações. Então, 3 vezes 3 elevado a x, para ser maior que 1000, eu tenho que 3 elevado a x tem que ser maior que 1000 dividido por 3, que é 333. Então, maior que 333, qual é o valor exato que eu vou ter aqui? Eu sei que 3 elevado a 5 é 243. 3 elevado a 6, 729. Então, eu tenho que ter pelo menos 6 minutos para mim ter certeza de que o vídeo superou as 1000 visualizações. A 4 é uma questão do Enem. Fala que o sindicato dos trabalhadores, então ele te dá aqui, ó, que o salário inicial era 1.800 e que a função que corresponde à proposta de aumento salarial é 1.800 vezes 1,03 elevado ao tempo. O tempo em anos. Então, quer dizer, o trabalhador vai receber um aumento de 3%, tá vendo? 1 é o próprio salário, 0,03 é 3% ao ano, capitalizado, é como se fosse juros. Então, aqui, ó, ele pergunta de 2 anos, quando o tempo de serviço dele for passar para 2 anos. Então, qual vai ser? É só eu substituir o tempo por 2. Então, eu vou fazer aqui, ó. Vamos lembrar uma coisa, que em Enem não tem calculadora. Então, aqui, ó, você vai fazer 3 vezes 3, 9, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3. O 0, eu ando uma casa, mas não preciso colocar o 1 e acho aqui. E a vírgula eu conto 1, 2, 3, 4. A vírgula vai vir, então, vou contar 1, 2, 3, 4. Multiplico como se não existisse vírgula. Aí, eu multiplicando isso por 1.800, eu vou achar 1.909,62, que é a letra E. Então, a quinta questão é do Enem também, de 2017, e ele fala que durante os 2 primeiros anos, ele fez um gráfico durante os 2 primeiros anos para descrever, e ele dá a informação que no primeiro ano, vamos fazer um gráfico aqui para a gente fazer, no primeiro ano as vendas cresceram de modo linear. Então, aqui não está linear, não está linear, não está linear, né? Está linear, mas não chega, começa, deixa de ser linear antes do primeiro ano. E, então, aqui, e de forma exponencial depois. Então, o que dá certo aí vai ser o gráfico da letra D, né? Que é o único que começa linear e passa com 1 ano para exponencial. Então é isso, gente. Com isso a gente terminou a correção das atividades da semana 3 do PET 4. Até semana que vem.